Academia, nós somos em 3 hoje da Academia. Janeide é a fundadora da academia. A importância dessa mulher na academia é indescritível, porque ela foi uma das que fundou a academia, fez 15 anos esse ano, e ela sempre participou nesses 15 anos, nunca se ausentou. E Daisy, tu sabe que foi uma aquisição maravilhosa para a academia e para o Café das Ricas, né? Então, desde quando vem, ela preenche. E hoje, com vocês, as minhas amigas aqui, é um prazer muito grande para a gente da academia, tirar a academia do engessamento que ela tem. Quando tu fala numa academia de artes, tu já pensa na academia brasileira, todo mundo de fardão, né? Aquele café da tarde, uma coisa inacessível. E quando a academia tem que ser ao contrário, ela tem que ser acessível, porque hoje em dia não existe só artistas, escritores, todo mundo tem um pouquinho de artista, todo mundo quer escrever, todo mundo tem uma mensagem para dar, alguma coisa para ler, algum podcast para fazer, gravações, tudo a gente vê a arte sendo envolvida no nosso dia a dia. Então, quando a academia tem a oportunidade de sair do seu gesso e vir hoje aqui, por exemplo, para o nosso Café das Ricas, é uma coisa maravilhosa. Então, obrigada pela oportunidade que a gente vai ter de contar um pouco da história da academia, contar os nossos patronos e patronas, quem escreveu alguma coisa vai poder ler. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos. E eu fico feliz que tu não fica muito preocupada com o público, né, com a quantidade de público. Porque, gurias, aqui já teve público de 20, 25 pessoas, teve público de 1, só tu e Deise conversando, né? Então a coisa vai variando conforme vem. E o que se deve fazer é tirar o máximo de cada equipe que a gente consegue. Então, parabéns, obrigada a quem veio. Depois cada uma vai dar a sua mensagem e vamos ver se a gente consegue fazer 1 ou 2 por ano, pelo menos literariamente falando. E a academia está às ordens para quem quiser divulgar, conhecer, entrar no nosso Instagram. Agora, segunda-feira, também vamos ter outro evento da academia no condomínio Vogueville. Vai ser também com outra acadêmica nossa, Dulce, que é muito boa, estilo Daisy, assim, uma pedagoga com uma vida também dedicada à educação e a palestras. Ela vai falar sobre o papel da mulher mãe, já que maio é o mês das mães, né? Ela faz danças circulares, que é uma coisa muito integrativa. E a gente vai aproveitar, eu quero sugerir para ti nos próximos encontros literários, a gente sempre fazer uma parte de contribuição de doação. Por exemplo, segunda-feira nós estamos pedindo doações para a CABEM. A CABEM é uma associação não governamental que existe, meu amor, junta aqui, que existe em Lauro de Freitas para idosos. Então eles estão sempre precisando de alguma coisa. Eles têm quase 80 idosos, então eles precisam essa vez ela me disse, além das fraldas geriátricas que sempre precisa, eles precisam de atadura, algodão, esparadrapo, luvas aquelas de plástico fininhas para fazer os curativos, enfim. Então quem for segunda-feira, se puder levar isso também, e além da contribuição do lanche, fiquem à vontade. Já sabe, todo evento que tem nosso lá no condomínio, sempre tem que levar alguma coisa para o lanche. Inclusive nas rezas. Eu sempre digo que nas rezas a gente começa rezando, né? E depois pecando. O maravilhoso pecado da gula. Então, muito obrigada, amor. Boa noite a cada uma das ricas que estão aqui. É uma satisfação muito grande estar com vocês, né? Patrícia, que promove tudo isso, aquela menina linda que é a nossa produtora Yasmin. Bom, eu sou Daisy Jardim, gente que ama a gente, esse é meu título principal. Profissionalmente falando, eu sou mentora, palestrante, escritora, faço parte da Academia de Artes e Letras de Lauro de Freitas, da Academia de Cultura da Bahia e da Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes. E sou uma pessoa que procura estar cada dia mais evoluindo e crescendo, cada dia um pedacinho a mais aqui na minha identidade. Então, eu vou falar sobre um poema de Cora Coralina, e este poema é Aninha e suas pedras. Não te deixe destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e plante roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para o uso de todos os sedentos. Toma tua parte, venha a estas páginas
e não entrave seu uso aos que têm sede. Então, esse poema, ele aborda com frontalidade a questão da resiliência e a urgência de tentar outra vez quando o plano não deu certo, que às vezes a gente desiste, né? E às vezes é importante a gente desistir, como diz, desista, pode ser a melhor opção, que é o livro aí da minha querida afilhada, né? Mas às vezes a gente desiste sem necessidade. Então, tentar outra vez quando o plano não deu certo, se isso ainda for o nosso sonho, porque o sonho também tem prazo de validade. Mas se tiver dentro do prazo de validade, continue, né? Mesmo que pareça não haver mais força. Quando mergulhamos nessas palavras desse poema de Coralina, a gente percebe que ela nunca escreveu sobre uma vida perfeita. Ela escreveu sobre a vida possível, né? Sobre as pedras, sobre os tropeços, sobre os dias difíceis. Quem nunca aqui não teve um tropeço, um dia difícil? Mas principalmente sobre a coragem de continuar. E talvez seja exatamente isso que torna a sua poesia tão eterna. Porque todos nós, em algum momento, nos vemos diante de pedras, pedras que ferem, pedras que interrompem caminhos, pedra que nos fazem pensar que já não temos força. Mas ela, Coralina, nos oferece uma resposta profundamente humana. Recria a tua vida. E nós podemos recriar a nossa vida a cada amanhecer. Nós podemos escrever as nossas histórias em outra página, se aquela página não estiver boa. Então, que frase poderosa! Não endureça, não desista, não permita que a dor seja o ponto final. Então, vamos ajuntar essas nossas pedras e construir poemas. Vamos transformar marcas em consciência. Vamos transformar quedas em sabedoria. Vamos transformar a própria existência, a nossa existência, em algo que tenha sentido. O que tem sentido para mim? O que me faz eu levantar todos os dias? E talvez seja isso que a poesia faça conosco. Ela não tira as pedras do caminho, ela nos ensina a atravessá-las com mais humanidade. Gratidão. Beijo. Boa noite a todas, né? Principalmente a nossa querida Patrícia Lane, né? Que ela idealizou esse momento, já tem algum tempo, né, Patrícia? E cada dia melhor, né? Eu sou a Rosana Paixão, sou farmacêutica, MBA em Gestão da Saúde Pública e já tive alguns projetos aprovados a nível nacional e um deles teve uma apresentação a nível nacional com um pouquinho em Lisboa, apesar de que não fui lá, né? Eu não estive lá, mas o projeto foi. Enfim, e a Patrícia, ela me deu uma ideia, né, de abrir o livro dela, Vivendo. Uau, vida amável e leve. Gente, eu vou ler aqui. A estabilidade, ela deve ser interna. Não importa o que digam ou sugiram a seu respeito. Não volte para dar explicações e prossiga para o alvo. Acho que é o momento de cada uma de nós, no dia a dia, a gente passa o momento que a gente é provocada, né, pela sociedade, né, pela comunidade em seu entorno, pela família e até por você mesmo a dar a explicação. E às vezes a gente tem que dar explicação até para a gente mesmo, né? Por que eu não fiz isso? Por que eu não pensei naquilo? E eu, quando eu cheguei aqui um momento atrás, eu falei, eu estou aí vivendo um momento ímpar na minha vida. Eu tenho 60 anos, estou quase nos 61, e eu estou num momento de uma reavaliação, de reflexão, de autoconhecimento depois dos 50. E digo a vocês, eu estou muito bem, obrigada. Né? A minha primeira coautoria está saindo do forno, um primeiro livro, que já vinha sendo rabiscado há 2 anos, e eu tomei coragem, depois da nossa mestre, né? Sentar, conversar, fiz alguns cursos com ela, né, mestre, e aí eu sempre gostei de leitura.
E lembrando a vocês aqui falando, quando ela estava falando de poesia, eu lia muito poesia lá no sertão. Falar um pouco do meu pai, né? Meu pai, ele era lá do interior da Bahia, e ele tinha uma assinatura de jornal à tarde, e eu catalogava João Ubaldo Ribeiro. Eu com 10, 12, 11, 14 anos, eu lia João Ubaldo Ribeiro. O meu primeiro livro foi Fernando Sabino, Clarice, Cora, né, Monteiro Lobato. Então eu tinha paixão por leitura, porque meu pai tinha paixão por leitura. Ele tinha uma sala e era uma estante, né, toda cheia de livro. Então eu tinha paixão por leitura por conta do meu pai. E quando eu tinha uns 12 anos de idade, a nível nacional, lá no interior, saiu um concurso eu não me lembro muito bem, para fazer escrita. E eu fiquei em terceiro lugar. Eu não precisei estar lá, né, apresentando o trabalho, porque eu tinha ficado em terceiro lugar. Mas eu recebi um catatal de livros. Eu recebi o meu prêmio na minha casa, lá no interior da Bahia, no sertão mesmo. Sertão mesmo. Então, eu perdi durante esse tempo, eu perdi o vínculo da leitura. Eu sempre gostei de ler, né? Minha casa tem livros para mim ler, mas eu não fiquei com esse vínculo. Quando chegou uns 2 anos, 3 anos atrás, eu voltei a ter esse vínculo com a leitura. Foi quando eu voltei para mim, para pensar sobre mim, para pensar filhos criados, netos, tudo. Eu falei, o que eu estou querendo dessa vida? Né? Porque a gente tem propósito aqui. Mas propósito eu entendo como ação. Não adianta você romantizar o propósito. E quando a gente romantiza o propósito, a gente estagna, né? Então, assim, eu tenho um propósito aqui. E aí eu parei e falei, vou escrever um livro. E comecei a escrever. Na verdade, um rabisco de um livro, um segundo rabisco de outro livro, aí quando eu coloco tudo, eu falo, não é assim, não é assado. E eu conversando com o Deide, eu falei assim, Deide, eu estou escrevendo livro na mão. Os cadernos lá e eu estou escrevendo livro na mão. Eu estou no 5º capítulo desse livro. Serão 9 capítulos. Eu quero fechar com 10. Eu falei, eu tenho que fechar com 10. E aí, eu estou aqui hoje e acabei conhecendo, acompanhava a Academia de Letras e Artes de Laura de Freitas, um pouco distante, sabia que desde fazia parte, né? Mas eu sempre acompanhei mais distante. Acabei conhecendo você, não nesse momento, em outro momento, a Josi em outro momento, né, o lançamento do livro dele, mas sempre eu ali. E agora eu entrei, e é isso aí, a gente não tem que dar explicação, é prosseguir, é claro que não passar por cima, atropelando de nada, mas prosseguir adiante, e ainda tem muita coisa para fazer. Pronto, então vamos começar aqui, fala sobre a amizade, né? Amizade que nós somos, né, seres que é praticamente impossível, né? Muitos tentam, mas é praticamente impossível a gente viver só, né? Nós somos seres sociáveis, né? Então a gente sempre está precisando de um amigo, de uma amizade, de alguém para contar. E aqui é o exemplo disso, né? Aqui nós temos um objetivo comum de nos conhecer, de nos explorarmos, né? Porque aqui a gente explora mesmo conhecimento, quantos conhecimentos a gente não extrai daqui de cada uma. Então, o mais importante da nossa vida é isso. Então, ela fala aqui também sobre uma forma de amizade, né? Certas amizades comprometem a ideia de amizade. O amigo que se torna inimigo fica incompreensível. O inimigo que se torna amigo é um cofre aberto, um amigo íntimo de si mesmo. É preciso regar as flores sobre o jazigo de amizades extintas. Como as plantas, a amizade não deve ser muito nem pouco regada. A amizade é um meio de nos isolarmos da humanidade, cultivando algumas pessoas. Então, aqui fala que as relações humanas e os laços que vamos formando ao longo do caminho, né? Quantas pessoas nós já conhecemos ao longo da nossa vida, né? Seja ela aos 30, aos 20, aos 30, aos 40, aos 70, e nós temos que valorizar tudo aquilo que nós aprendemos, porque tudo foi uma fase, né? Aquela pessoa foi importante naquele momento que nos encontramos, foi importante no momento que deixou também de existir na nossa vida. Então, o importante para nós é sabermos valorizar cada um,
seja de que forma que a pessoa se apresentou a nós, né? Seja qual forma foi a convivência, seja ela dentro da família, fora da família, no ambiente de trabalho. Quantas pessoas a gente se surpreende apenas com pouco tempo de conhecimento, né? E pessoas que ao longo da vida a gente sempre está ali presente e sempre manteve, né, aquele mesmo relacionamento. A gente sabe que são pessoas que a gente pode confiar. Outras não são pessoas que nem a gente não tem muita intimidade, mas está ali também, né, à nossa disposição. Então, o importante é que a gente saiba valorizar cada momento. Esse aqui é um momento, né? A gente pode dizer assim, eu não sou sua amiga íntima, né? Não sou sua amiga íntima, mas você é uma pessoa, é uma parceira que eu posso contar. Não é preciso, não é necessário que muitas vezes a gente conheça, né, a intimidade daquela pessoa para que a gente pense assim, será que essa pessoa é uma boa parceira? Tem pessoas que nós temos hoje uma realidade virtual que mostra muito isso, né? Quantas pessoas se conheceram pelo meio virtual e são muito mais próximas do que muitas pessoas presencialmente, né? A gente teve esse exemplo da pandemia para cá. Então, que a gente possa saber valorizar, né? Cada amizade, cada conhecimento, sem julgamentos, sem preconceitos, hã? Sem julgamentos, sem preconceito, seja a pessoa o comportamento que ela tenha, né? Dentro de tudo que a gente respeita, de tudo que a gente convive, eu acredito que no coração a gente nunca estará, no coração de ninguém, mas a gente vai fazer a nossa parte para que o ambiente onde a gente esteja seja o melhor possível, seja o mais saudável possível. Então, que essa amizade, ela tenha frutos, né? Tenha frutos aqui de amizades íntimas, amizades profissionais, amizades, né? Quem sabe a gente até conhece pessoas em comum e a gente nem sabe também, né? Então, o mundo é pequeno. Então, é isso, a mensagem que eu quero deixar aqui hoje, né, nesse momento poético, né, promovido pela Patrícia Alane, pela Zeli Boutique, né, vestida também de Zeli Boutique, para falar sobre amizade, né. Lembro que, assim, a nossa amizade é uma amizade que muitas vezes a gente nem explica, não tem que explicar, né. É uma identificação. A gente se sente bem com a pessoa, a gente começa a conversar, não precisa muitos assuntos, a gente conversa sobre o que aparecer, sobre o que aparecer e aquele momento fica marcado. Então é isso, a amizade é uma bênção, né? Então que todos nós possamos desfrutar. O seu anel ao mar e disse às sereias, ide lá buscar, e se não voltardes, virareis espumas das ondas do mar. Foram as sereias. Quem as viu voltar? Não voltaram nunca. Viraram espumas das ondas do mar. Quem gostou, bate palma. Boa noite a todas. Para mim é uma honra estar aqui. O convite de Patrícia foi assim difícil de eu chegar, mas como ela tem moral, eu vim, né? Porque eu também sou lojista, além de escritora, palestrante, mentora, sou empresária do ramo imobiliário e também temos uma loja de manutenção e decoração para dar o suporte aos apartamentos que nós administramos. Nós ficamos no Caminho das Árvores, em Salvador. E a minha vida como escritora, ela iniciou entre doces e livros, porque minha mãe gostava de fazer doces, era uma professora de língua portuguesa, se expressava muito bem, me ajudou muito na minha vida cotidiana, porque quando eu brincava no quintal, eu falava alguma coisa errada e ela imediatamente, Cláudia, não é isso. Então eu lembro do primeiro momento que gravou na minha vida, quando ela me disse assim, quem prefere não prefere mais, porque senão fica redundante. E a partir daquele momento, foi um alto impacto emocional,
que me fez prestar atenção às pessoas que falam corretamente. E isso foi, às vezes, me incomodava até porque eu via pessoas brilhantes, com muitos, vamos dizer assim, com muitos títulos. E aquilo, quando criança, já me incomodava, porque eu via uma pessoa com um título tão nobre e na hora dele colocar para todos, tinha coisas que eu, como criança, já sabia. Então, isso vai afastando a gente de qualquer forma, né? Então, para pegar um gancho da minha madrinha Daisy, eu também tive o privilégio de ler Cora Coralina. E entre os doces que minha mãe fazia quando chegava em casa, depois das aulas, e os poemas de Cora Coralina, os poemas de Cecília Meirelles, os poemas de vários escritores ilustres, eu fui tomando gosto pela leitura. Mas o que me marcou de fato e que eu acredito que me tornou uma escritora, hoje, nesse momento, com 5 livros editados e, graças a Deus, lançados na Bienal Internacional do Rio de Janeiro, foi um momento onde Cora Coralina, ao ser entrevistada num programa com o nome Jornal Hoje, na época apresentado pela jornalista tão importante, que inclusive já conversei com ela sobre isso, que era a Leda Nagel. Ela, ao perguntar a Cora Coralina como era a vida dela, já que os poemas, a literatura que ela apresentava para o mundo, era uma literatura que mostrava sempre que a gente seguisse em frente, embora ela tivesse tido uma vida de dificuldades. Porque o marido dela era um rábula, embora ela não tivesse estudado, ela foi várias vezes para se defender e defender outras pessoas. Então, aos 70 anos, ela começou a ser conhecida, a escrever e vivia dos doces. E naquele dia, quando, no momento exato em que ela foi perguntada como foi a vida dela, com tanta dificuldade, ela recitou um pequeno poema de Francisco Otaviano que diz assim: quem passou por essa vida em brancas nuvens e em plácido berço adormeceu, quem passou por essa vida e não sentiu o frio da miséria, quem passou por essa vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Passou pela vida, mas não viveu. Então essa é a minha participação, marcou a minha vida e eu levo para o mundo, entre outros que eu acabei gravando, porque deixaram marcas indeléveis, boas, para sempre na minha vida. Então eu quero só agradecer a Patrícia pela oportunidade de fazer esse complemento da fala dela em relação a Cora e dizer que um dos livros produzidos por mim foi esse aqui, que o nome é Desistir pode ser a melhor opção. Eu pergunto isso porque às vezes a desistência ela é o prelúdio para o sucesso na vida de uma pessoa. Tem pessoas que levaram 30, 40, 50 anos vivendo, construindo a coisa tão pequena, mas quando vem a água que destrói tudo, que acaba com a vida dela, ela em um ano recupera tudo e muito mais. Então às vezes tem relacionamentos afetivos, por exemplo, e as mulheres precisam desistir para não se tornarem depois vítimas, por exemplo, do feminicídio. Né? Então a gente cria uma rede, é um dos meus objetivos. Depois de ter me transformado numa mãe aos 21 anos de idade, eu sou mãe solo. Meu nome é Maíra, sou gaúcha, moro em Lauro de Freitas há 17 anos, mas muito mais tempo de Bahia também. Depois nem meu currículo, depois do currículo delas é até constrangedor, não é? Mas eu vou dizer que eu vou mentir, que eu vou resumir. Mentira. Eu sou presidente da Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas, cuja Janeide é uma das fundadoras, e Daisy, que saiu mais cedo, também faz parte da academia. E eu já agradeci a Patrícia hoje pela oportunidade que ela deu da academia sair do seu engessamento e sair de dentro de uma sala e vir participar de eventos onde a cultura fala mais alto. E a cultura hoje está disseminada em todo e qualquer lugar. E não tem idade nem meio de comunicação. Ela sai, ela flui. Então a gente fica muito feliz de ver aqui um evento desse, que as pessoas leem depoimentos, poesias, contam casos, contam histórias de vida. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu pensando que eu ia falar hoje, resolvi falar sobre o meu patrono, que é o Jorge Portugal. Vocês devem ter uma memória dele como professor maravilhoso, que ele era importantíssimo para a educação, e que faleceu prematuramente aos 60 anos, uma coisa inesperada, e teve uma produção literária também muito boa. Eu vou ler um resumo, que nós já homenageamos o Jorge Portugal no primeiro ano da minha presidência, e convidamos o Roberto Mendes, o cantor,
que foi parceiro dele lá em Santo Amaro da Purificação e continua sendo um dos que mais divulga a obra de Jorge Portugal. Então eu vou ler rapidamente aqui para vocês e depois a gente vai cantar Jorge Portugal. O nome da homenagem, a gente fez um jogo de palavras. Uma filha de Santo Amaro de Pitanga, que é a academia, porque vocês sabem, em Lauro de Freitas, no nome anterior era Santo Amaro de Pitanga. Então a academia filha de Santo Amaro de Pitanga homenageia um filho de Santo Amaro da Purificação, que era o Jorge Portugal. O dia 2 de agosto de 2020 foi um dia muito triste para a Bahia. A Bahia perdia Jorge Portugal, um professor, músico, letrista, escritor, apresentador, educador, ex-secretário de Cultura da Bahia. Inclusive ele modificou, ele conseguiu dar um outro patamar da educação quando ele foi para a televisão falar em aula e dar aula de português e mostrar o que era uma educação moderna nos tempos de hoje. Vítima de uma falência cardíaca aguda, Portugal nos deixou prematuramente aos 63 anos. Faria 64, 2 dias depois do seu falecimento. Ele deixou esposa, 3 filhos e netos. Homem negro, filho de Oxóssi, sempre sorridente, era a marca dele, era um homem das palavras, gostava de dar aulas aonde fosse. Portugal nasceu em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo, onde era vizinho de Caetano Veloso. Caetano, além de vizinho e amigo, era seu ídolo. Foi quem lhe deu o primeiro violão e foi quem lhe uniu a pessoas como Roberto Mendes, Gilberto Gil, Chico Buarque e Jorge Amado. Dona Cano dizia, chamou, o professor estava lá. Ele frequentava todas as rodas de cultura onde ele era convidado. Era apaixonado pela seleção de futebol de Santo Amaro, torcia pelo Ipiranga e simpatizava com o Palmeiras. Adorava viajar, adorava pequenas caminhadas depois do almoço, adorava uma boa conversa com os amigos e adorava andar por Itapuã. Adorava livros, lia muito, adorava poesia, adorava música, adorava ter a casa cheia e adorava comer. Seu filho Tiago me disse, com certeza meu tio Roberto, que é Roberto Mendes, vai contar algumas histórias dele nesse sentido. O compositor J. Veloso disse à TV Bahia que Jorge Portugal é um dos maiores letristas da música popular brasileira e que apesar dele, J. Veloso, vir de uma família de artistas, a coisa de se ter tornado compositor foi a convivência com Jorge Portugal e Roberto Mendes. Formado em letras pela UFBA, Portugal ficou conhecido primeiro como professor. Seu livro Redação é Assim foi adotado pelos cursos pré-vestibulares de Salvador, no tempo dos pré-vestibulares, nem pense. Depois se consolidou como apresentador do programa educativo Aprovado, que todos nós temos lembrança, que era voltado para estudantes. Nas redes sociais, Jorge Portugal costumava ler poemas, postar músicas e dar dicas de estudos. Entre as letras de sucesso compostas por ele está Só Se Vê na Bahia, essa que nós vamos cantar daqui a pouco com Mariene de Castro, Só Se Vê na Bahia, em parceria com Roberto Mendes. Uma Nação Diferente, toda a prosa e poesia, tudo isso finalmente só se vê na Bahia. Muita gente famosa gravou músicas de Jorge Portugal. Gal Costa, Maria Bethânia, Elba Ramalho, Margarete Menezes, Lazo Matumbi, entre uma infinidade de outros artistas. De preto, da beleza, da complexa alegria, de toda riqueza, tudo isso com certeza só se vê na Bahia, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia. Gente que tira alegria do amor, no bate-mundo ardente, todas as cores da gente, onda de todos os dias, uma nação diferente, toda prosa e poesia, tudo isso finalmente só se vê na Bahia, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Sinico e Calolé, Santa Maria, Sinico e Calolé, eu só vou no samba no lugar que tem mulher.
viajando de Portugal! Estou emocionadíssima. Oh, que bom. Fui vizinha de prédio de Jorge É Portugal, mesmo? tive um relacionamento fantástico com ele. Cheguei a contar história, recitar, dentro de um presídio feminino, onde Jorge Portugal estava lançando o curso de vestibular nos presídios para mulheres. Então, assim, foi poucas experiências, que foi logo no finalzinho ali perto, logo depois ele faleceu, mas foi uma experiência fantástica, evidentemente. Quem é que não conheceu o Aprovado, né? Que privilégio, Que privilégio, parabéns. né? Sou uma mãe atípica. Eu comecei, quando eu descobri minha gravidez, descobri que meu filho estava sentado e daí nasceu de um parto, eu teve paralisia cerebral, ao mesmo tempo que eu estava cursando a faculdade. Tive que deixar para retornar a cuidar dele. E tempos depois, quando eu já estava nos meus 44 anos, retornei ao estudo, fiz psicologia, formada em psicologia, né? Sou consultora de beleza. E durante a pandemia eu me peguei escrevendo pequenas coisas assim, dos meus sentimentos, né? E tem uma coisa que eu escrevi, foi em 2022, quando já estava passando aquilo tudo, passou, né? Então assim, o silêncio tem palavras que às vezes não conseguimos verbalizar, que eu nunca crie expectativas, que não espere do outro que transborda em mim. Mas que eu seja sempre capaz de me reinventar, me reconectar e me reconstruir. De repente, tudo passa, tudo flui. Só não passa essa vontade de sorrir para a vida e acreditar no amor como remédio, poderoso para curar a humanidade. Vamos amar mais e assim vamos derrubando os muros e construindo pontes com amor e carinho, pois o amor vence obstáculos e derruba barreiras. Então assim, tinha dias que... Obrigada. Palmas, gente. Que eu escrevia para poder tirar aquela angústia, né? E depois eu fui guardando isso. E depois que passou tudo, eu comecei a olhar e disse, meu Deus, eu escrevi tudo isso. Porque no momento, a gente está num momento de aflição, a gente não consegue, né? Hoje, graças a Deus, meu filho é formado, é publicitário. Uau! Né? Venceu todas as barreiras. Meu Tudo Deus, aquilo vamos que aplaudir disseram isso. que ele não seria capaz. O médico humano disse que ele jamais andaria. Eu disse a ele que quando tivesse vida, ele tivesse força, eu ia ajudar ele, eu iria conseguir, né? Então, quando eu deixei de estudar, eu deixei para cuidar dele. Então, quando eu retornei para me encontrar, reencontrar, porque eu precisava disso, né? Boa noite a todas, né? Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Rita, eu tenho 2 filhos, eu sou pedagoga, mãe e empreendedora ousada, né? Porque empreender sem grana é difícil, mas a gente luta, a gente corre atrás. E assim, eu sou grata a Deus porque colocou Patrícia no nosso caminho, né? Lá na loja, um dia por acaso, que eu fiquei de fora, lógico, né? Mas ela fez a leitura, né? 360 e descobriu tudo. E eu cheguei aqui, pesquisei ali e escolhi um texto, um poema de Cecília Meirelles, que eu acho que ele retrata exatamente o que nós estamos vivendo e o que nós estamos buscando, né? Cada dia em nossas vidas. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fúlgidas, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia eu sei que estarei mudo, mais nada. Então, assim, eu acho que esse poema ele traz o nosso processo de construção, que é o que estamos fazendo, o que estamos passando, o que estamos vivendo aqui na Terra, né? De quando nascemos até quando
não estaríamos mais aqui, mas sempre em busca de construção. E o Café das Ricas, esse grupo, traz isso para a gente, esse fortalecimento, esse acolhimento, esse encorajamento, para que a gente continue firme de pé e não desista, não abaixa a cabeça. Então, assim, às vezes desistir é a melhor opção, mas às vezes não. E eu acho que o grupo, assim, eu gosto muito de literatura, eu não perco uma feira literária que eu consiga ir. Mas a parte da feira literária que eu mais gosto são as rodas de conversa, que é onde a gente escuta as histórias, é onde a gente aprende com a vivência do outro, com a experiência do outro, como foi que fulano conseguiu se sair daquilo, superar tal situação. E a partir dali são aprendizados que a gente vai levando para a nossa vida e de repente eu tô lá passando por aquela situação, eu lembro que lá na roda de conversa uma amiga falou sobre tal coisa e tiro dali um aprendizado para que eu também consiga passar e atravessar por aquele problema. Então eu sou essa pessoa. Obrigada, Patrícia, por fazer parte da nossa história e da nossa vida hoje. É isso. Boa noite a todas, né? É um prazer enorme. Vocês não têm noção, né, da minha emoção, do meu prazer de estar vendo toda essa movimentação, né? A academia trazendo junto com Patrícia, né? Essa reunião de hoje, essa roda de conversa. E a gente vê que é gratificante, valeu a pena todo o esforço, a dedicação de anos de vida para ver a Academia de Letras fazendo 15 anos com a presidente que nos representa hoje, que só traz a elevação da nossa academia, que é Maíra, né? E muitos outros presidentes que antecederam, né? Eu já fui presidente 2 vezes da academia e como fundadora e representando aqui os outros fundadores, né? Que nós temos o professor Gildásio Freitas, o professor Coriolano, temos Marivaldo Paixão também, todos que é escritor, que foi o primeiro presidente, e outras pessoas que integraram conosco esse grupo para dar a Fundação Academia. Então, assim, esse trabalho iniciou em 1995, quando cheguei em Lauro de Freitas. Iniciei com uma associação pelo trabalho que eu tinha, pela capacitação que eu tinha feito, especialização no terceiro setor, e aí comecei a me dedicar em fundar associações, reunir comunidades para que eles descobrissem o seu potencial, né? Então iniciei esse trabalho na Itinga com a ONG chamada Rever Juntos, foi a primeira ONG que eu fundei, e fez um trabalho belíssimo no bairro de Itinga. E essa ONG tinha o objetivo de capacitar a comunidade e, ao mesmo tempo, levar essas pessoas a empreender o seu negócio. E a ONG servia como um braço para que essas pessoas se estruturassem e depois elas pudessem conduzir sua vida posteriormente, formando jovens e grupos de arte, cultura, né? Onde eu vi que era um celeiro realmente Lauro de Freitas de cultura. E depois, por esse trabalho, né, e por ter essa especialização, começamos a pensar na Academia de Letras, como também outras associações, como a Associação dos Artesãos, que também sou fundadora, e é uma associação que hoje já tem uma loja no shopping, né, e a qual eu nem por pouco tempo eu precisei estar dentro, movimentando, porque ela conseguiu andar com suas pernas, que é exatamente o objetivo do meu livro, né, Com a Mão na Mobilização, ao qual eu procurei deixar como legado todo o trabalho que foi desenvolvido na ONG Rever e de todas as outras fundações de associações que aconteceram
e tudo em cima desse trabalho, que foi um trabalho acadêmico, né? E que todas as associações que a gente funda têm o objetivo de passar essa parte, que é a organização da associação, reunir pessoas que têm o mesmo objetivo, que assim a coisa dá certo, né? A associação dá certo. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, né? O meu primeiro livro. Ele fala sobre mobilização social, sobre orientações do terceiro setor para a formação de associações, fala sobre motivação para a criação de uma ONG, desenvolvimento humano, que exatamente é uma das especializações que eu tenho, fundamental para adquirir parcerias, como realizar parcerias de responsabilidade social, juntar empresas para que elas tenham uma responsabilidade social com a sua comunidade, né, que é o que eu estou vendo muito aqui acontecer, né, e informações de serviços, de captação de recursos, com elaboração de projetos. Então tudo isso se encontra nesse livro, né? E oficinas pedagógicas, porque também eu sou educadora, sou historiadora, pedagoga, psicopedagoga, né? Então eu deixo também aqui um pouco desse conhecimento com oficinas de mobilização social. E é esse o meu primeiro livro, e aqui conta realmente tudo o que aconteceu nesse período da ONG Rever, que hoje é um OCIP que atua em São Paulo, com projetos realizados junto à BASF, né? Eu continuo dando assessoria e faço parte da ONG, né? Que é um resultado que começou na Itinga, né? É uma ONG que começou no bairro de Itinga, a primeira associação montada. Depois eu participo também do Rotary Club Lauro de Freitas, né? Estou fazendo 10 anos agora de Rotary Club. Eu sou de Juazeiro da Bahia, que também é um celeiro de artistas, né? Tenho minha família, meus pais também, minha mãe era educadora, né? Então tive essa formação também muito seguindo o que eu presenciava no dia a dia. Então eu vou, Velho Chico. Meu rio São Francisco, mata minha sede, lava meu corpo, alimenta minha alma, água abençoada, Santo São Francisco. Pela grandiosidade, abençoa-me. Meu devotar e agradecimento pela oportunidade de nascer, crescer, viver às suas margens, com amor, beleza e fartura, dignidade, respeito e consciência. Aqui estou às suas margens, embora castigadas pelas inconsequências. Tremenda é a inconsequência dos seus filhos, ó Velho Chico, amigo de todas as horas. Quando já serves a nossas vidas, no beber, no alimentar, em barcos, no transportar, no gerar energia elétrica, renda, lendas, amor e felicidade. Quanto descanso, ó Velho Chico. Quanto descaso, ó Velho Chico. Aqui molhando os pés na sua margem, quero agradecer por mais uma graça concedida, o encontro com o amor da minha vida, que ele conhece e muito preza. Através de você nos conhecemos, e foi falando em você, sentindo saudade de sua beleza, que nos aproximamos um pelo outro. Sua magia nos contagiou para sempre. Ó Velho Chico, muito obrigada. A você que está em casa, o nosso muito obrigado pela audiência. Aqui você tem um grupo de mulheres ricas, riquíssimas. Mulheres que descobriram o caminho de viver sem rivais. Mulheres que descobriram que partilhar a vida enquanto se vive é muito melhor do que esperar o dia da vitória.
A vitória é estar juntas, a vitória é estar de mãos dadas, a vitória é viver cooperando uma com a vitória da outra. Obrigada.